Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma aulinha sobre tabela periódica, a parte do histórico, tá certo? Serão duas aulas de tabela, né? Uma na qual eu falo do histórico e outra que eu vou falar sobre a organização da tabela periódica. Só mudar o ponteiro aqui que eu gosto assim, tá? Histórico. Bom, vamos começar com o Dilberheiner, né? A tabela é assim, né? Mas antes dela ser assim, ela passou por alguns momentos. Quais foram? Olha só, ó. Em 1829, tá vendo? Surgiram as tríades de Dilberheiner, alemão, tá? Tríades, porque eram de 3 em 3. Assim, olha para cá, ó. Ele organizou, tá vendo? Ó, lítio, sódio e potássio, que é da primeira família, da família dos alcalinos, tá vendo? Ó? Então, ó, formadores de álcalis, quer dizer, formadores de bases, né? O sódio forma a soda cáustica, né? O lítio também forma uma base, né? Então, formadores de bases, tá vendo? A família 1A. Aqui, ó, formadores de sais, que hoje em dia nós conhecemos como halogênios. E halogênios, halo significa sal e gênios vem de gênese, de formação. Tá legal? Perceba um detalhe muito importante, ó. Nessa época aqui, ó, o modelo vigente atômico era o modelo de Dalton, no qual eles achavam que as massas é que mudavam as propriedades dos elementos químicos, certo? Então verifique que aqui estão as massas, ó, 7, 23, 39, 35,5, né? Aqui, gente, ó, eles achavam que a organização tinha que ser por massa, tá? Então, isso aqui foi a primeira organização de tabela periódica importante, que foram as tríades de Dilberheiner. Alguns anos depois, surgiu o parafuso telúrico de Chancourtois, né, ó, esse aqui é um francês, né? Esse aqui eu gosto bastante, ó. Olha para cá, tá vendo? Ó? Ele colocou os elementos de um parafuso, né? Isso é bastante interessante, sabe por quê, né? Olha só. Quando você pega a tabela hoje em dia, ó como é que ela é, ó. Hidrogênio é número atômico 1, tá vendo, ó? Lá na ponta o hélio 2, tá vendo, ó? O lítio 3, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui é o 11. Quer dizer, ela segue em parafuso assim, ó. Tá certo? É como se você fechasse a tabela assim, ela fosse girando assim, ó, numa espiral descendo. Tá? Então essa tabela é bastante bacana, né? Elaborada por esse Chancourtois, que foi um geólogo, viu? Parafuso telúrico dele, certo? Quando você risca as verticais, são as famílias, ó, família 1A, família 2A, família 3A e assim por diante. Isso aqui foi em 1862. Sim? Alguns anos depois, teve um músico e químico, né, químico e músico, chamado Newlands, que ele achou que os elementos químicos estavam em ordem assim das notas musicais, tá vendo? Ó? Tinha a família do dó, família do ré, família do mi, do fá, né? E assim ia, mas tá vendo? Ó, ele achou bastante semelhanças, né? Ó, família 1A, ó, lítio, sódio, família 2A, berilo e magnésio, ele achou várias propriedades semelhantes, tá certo? Na época eles deram um pouco de risada dele, porque acharam que, né, como é que pode encaixar em notas musicais, né? A sorte dele é que mais tarde, poucos anos depois, ó, isso aqui foi em 1866, né? Em 69 vem a tabela do Mendeleev, já que parece muito com a nossa atual já, né? Então, 3 anos após, o Mendeleev provou que o Newlands tinha várias razões no que ele falou de semelhanças, né? E até deram uma medalha para ele. Tá. Mendeleev, que foi ele morava na Sibéria, e Meyer, que morava na Alemanha, eles criaram uma proposta tabela periódica também baseada em massas, né? E que é a seguinte, só que a do Mendeleev ela tinha muito mais propriedades, certo? E o Mendeleev, na verdade, um dia ele acabou até sonhando com a tabela periódica, né, como que era organizada, e esboçou nesse aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é o papel que ele usou para esboçar a primeira tabela periódica. Tá bagunçado assim, ó, porque ele acabou de acordar, tá certo? Sim? É o que ele fez, né, gente? Ó, ele pegou ele organizou a tabela periódica, só que a tabela periódica dele tinha vários buracos, porque nessa época nós não conhecíamos muitos elementos químicos, sim? Mas ele deixou esse buraco. Por exemplo, a família 4A, que é assim, carbono, né, silício, germânio, está em chumbo. Na época ele não conhecia o germânio. Ele deixou um espaço para o germânio, né? Mas ele falou assim, ó, vocês vão encontrar aqui um elemento químico que tem tal densidade, tal ponto de fusão, tal ponto de ebulição. Ele conseguiu prever as propriedades periódicas dos elementos que seriam descobertos, de vários, né? E com a sua receita, o pessoal procurou e encontrou os elementos. Tá bom? Como é que ele fazia isso? Ele fazia médias aritméticas, tá? Na vertical, na horizontal, nas diagonais, certo? Ele fez várias médias aritméticas e falou, ó, a densidade do próximo elemento vai ser mais ou menos tanto, porque a de cima é isso, a de baixo é aquilo, certo? Fazendo a média dá mais ou menos isso daqui, ó. E ele errava na segunda, terceira casa depois da vírgula. Quer dizer, ele quase praticamente acertava, tá bom?
Aí, uma coisa bem importante que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, ó. 1869, ainda o átomo era considerado indivisível, né? Só foi considerado divisível a partir do modelo de Thomson, que é 1897. Então, o Mendeleev acreditava no modelo de Dalton. E ele colocou a tabela periódica em ordem crescente de massa. E ela ficou assim por muito tempo. Tá? Até porque a massa realmente ela cresce mais ou menos daquele jeito, certo? Tem algumas inversões que ele conseguiu até mostrar que tinha na época dele, certo? Mas não sabia por quê. Porque não conhecia os prótons. Aí teve um rapaz de 24, que morreu com 24 anos na Primeira Guerra Mundial, que é uma pena, né? Esse cara aqui, chamado Henry Moseley. Ele que descobriu que, na verdade, a tabela tem que ser organizada em ordem de prótons. Hidrogênio tem um próton, hélio tem 2, lítio tem 3, e assim vai, né? É ordem crescente número atômico, que é o número de prótons. Belezinha? Essa lei é chamada lei de Henry Moseley, lei de Moseley, tá? Que é a ordem crescente de prótons. Então, por favor, ó, a tabela de Mendeleev é em ordem de massa, certo? E a de Moseley, que é a que nós usamos hoje em dia, é em ordem de números atômicos. Bacaninho? Também tem uma divisão hoje em dia que vocês devem conhecer. As linhas horizontais são os períodos, e são 7 períodos, tá? E as linhas verticais, as colunas verticais, são as famílias. Por que chama família? Porque numa família as pessoas se parecem. Tem gêmeos, o pai parece com a filha, né? E assim vai, né? Ó, são 18 colunas, as famílias ou grupos, elementos da mesma família apresentam propriedades químicas muito semelhantes, porque são da mesma família, se parecem. No caso, quimicamente, foi um jeito que eles acharam para dizer isso. Tá bom? Esse é aí, né? Tem isso aqui, tá vendo? Ó, hoje em dia a tabela é assim. Nós temos aqui, ó, os 7 períodos, sim? E aqui nós temos as 18 famílias, tá? As linhas horizontais são períodos e as linhas verticais, as colunas verticais são as famílias, também chamadas de grupos. Porque num grupo as pessoas se organizam pela similaridade. Essa é a ideia de chamar de grupo, né? Detalhe importante, ó, tá vendo essa linha aqui, ó, ela se encaixa nesse quadradinho, tá? E essa linha de baixo, no quadradinho de baixo, tá? É como se fosse um arquivo que você arrancasse e virasse de lado, tá vendo, ó? Então esse arquivão aqui dos lantanídeos cabe aqui, ó, nesse quadradinho, tá? Esse arquivo dos actinídeos cabe aqui, ó. Legal? Esse é o histórico e como mais ou menos a tabela é hoje em dia, tá? Até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos. Bye, bye. Maus de beijos.